Hello, everyone! Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas e todos sejam bem-vindos ao nosso curso, à nossa aula inaugural do curso Inglês do Zero, que é um curso para quem já estudou inglês e para quem nunca estudou inglês, para dar uma base sólida para a gente de tudo, de presente, de passado, de futuro, de vocabulário, de sons, especialmente da língua inglesa, que é uma parte que eu gosto muito de trabalhar. Para quem já me conhece, é um prazer ver a carinha de vocês aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karen Santana. Eu sou professora de inglês há 21 anos, inglês e espanhol, na verdade, mas aqui, né, que a gente está falando de inglês há 21 anos, e que é a paixão da minha vida. E nós sempre trabalhamos neste formato que vocês vão ver, mas nós não trabalhávamos online, né, com uma proposta nesse formato. Nós percebemos essa demanda, né, as pessoas buscavam um curso num formato assim, né, em termos de conteúdo, de investimento, de frequência, e aí essa é a nossa versão beta, e vocês são muito bem-vindos a opinar. Lá no final vocês vão, eu vou mostrar para vocês o nosso QR Code para ingressarem no nosso Telegram, que vai ser o nosso canal, né, hotline de contato, para seguir-nos no Instagram, para quem ainda não for seguidor, para poder ver conteúdo e aprender um pouco mais, né, para dar um up no aprendizado. E também um formulário do Google, que é o nosso canal de contato, para que vocês possam sempre dar sugestões, críticas, reclamações, elogios, tudo o que vocês quiserem conversar com a gente. Esse canal foi criado porque a voz de vocês é muito importante para a gente. Let's get started. So, before we start, some tips. Antes de começarmos, algumas dicas. Vocês vão ver que a gente tem algumas coisas em inglês aqui que não estão traduzidas. Então, vou começar pela segunda dica aqui, que é essa daqui. Tenha caderno e caneta à mão para anotar o que julgar mais importante. Então, essas traduções, nós pensamos um pouco e decidimos que nós não iríamos colocar justamente para desafiá-los, para que vocês voltem ao material depois e pensem, o que quer dizer aqui mesmo? Então, a gente sugere, assim, muito para quem gosta, para os perfis sinestésicos, né? E para quem gosta, anotem. Para quem é visual ou auditivo e não vê necessidade, ok, mas anotar é sempre um plus. Ajuda muito. É uma ferramenta muito eficaz de aprendizado, né? Porque ela dá um apoio, um respaldo, né, ao ouvido e à memória. Escolha um local onde possa se concentrar, de preferência. Eu sei que tem realidades com cachorros, com crianças, em que nem sempre é possível estar silencioso, mas na medida do possível que você consiga se concentrar. Eu tenho alunos atualmente que têm filhos, que têm cachorros, e que assim, quando o aluno abre o microfone, eu escuto o background noise. Mas se a pessoa consegue se concentrar, é o que vale, é o que é o mais importante, né? Muitas vezes janela, telas, né, TV ligada, isso são fatores distrativos que podem tirar o foco do curso. Como uma hora passa rápido pra caramba, vocês vão perceber isso. Eu sugiro que esses distrativos estejam longe, né, que a gente esteja de costas, ou cada um vai buscar o seu local ideal. E o terceiro, por uma questão de timidez e de algumas questões que foram levantadas pelas pessoas que estão nos procurando, né, para os candidatos para esse curso, a gente está sugerindo que todo mundo mantenha o microfone fechado, porque as aulas, no geral, né, em grande parte, vão ter cunho expositivo. Então, as dúvidas poderão ser tiradas. Aqui o horário que a gente coloca é o nosso horário de atendimento, mas vocês podem escrever 24 horas por dia, 7 dias por semana, claro, né? As dúvidas vão ser tiradas massivamente pelo Telegram, que é o nosso canal. A gente vai estar em contato ali, vai criar a nossa comunidade de aprendizado, que é uma experiência muito significativa, muito gostosa. E a gente vai responder todas as dúvidas de vocês de segunda a sexta, das 10 às 18, mas vocês podem escrever em qualquer horário para a gente, e a gente vai atender na ordem que a gente for recebendo. E a gente pede preferencialmente que as dúvidas sejam tiradas pelo Telegram, porque a minha dúvida é a dúvida de outros também. Muitas vezes, uma pessoa que tem uma dúvida
compartilha essa dúvida sem saber disso com muitas outras. Então, mas eu sou tímido ou tímida demais, não vai rolar pelo grupo? No problem. Então, pode mandar pelo privado para a escola só, sem problema nenhum. Só se identifica. Oi, eu sou a Amanda, eu sou a Tati, do Inglês do Zero. Estou com dúvida. E uma coisa que eu gostaria que vocês se sentissem à vontade é um incentivo desde o momento. Enviem áudios explicando a dúvida de vocês, inclusive falando do vocabulário e das estruturas, porque esse vai ser o nosso contato para treinar. Entre a escola e vocês, né? Então, fora do nosso encontro semanal, é um prazer e é muito importante ouvir a voz de vocês. Então, mandem dúvidas assim, por exemplo, esse my name is com apóstrofe. Podem falar tudo que vocês souberem, fiquem à vontade. Uma coisa que não está aqui, mas que eu vou repetir muitas dezenas de vezes, só pela questão de convencer realmente a quem tiver, né, mas não tiver muito seguro. A melhor ferramenta de aprendizado de idioma, sem sombra de dúvida, é o acerto e erro. Então, a melhor coisa que a gente faz desde o início é dar as mãos para os erros, é rir da gente, ter uma postura bem leve em relação a gente, porque é uma forma muito eficaz, assim, falando, né, num apelo, com um apelo que costuma tocar no coração de todo mundo. É uma forma de aproveitar o investimento que a gente está fazendo financeiro, né? Então, a gente falar do bolso, né, que é um ponto sensível para muitas pessoas. A melhor forma de fazer jus ao nosso investimento é se expondo, é saindo na chuva e é se molhando e é acertando e errando. É o acerto e erro quem constrói conhecimento mais do que tudo. Existe uma linguista canadense chamada Meryl Swain que defende uma teoria chamada Output Hypothesis, que eu acho assim extremamente coerente e ela, inclusive, ela é muito presente nos estudos de didática e ensino de idiomas. E ela fala que a construção do conhecimento de fala, né, da habilidade, da produção oral, se dá por meio da produção oral. Então, eu não aprendo a falar ouvindo música, eu não aprendo a falar vendo série, eu não aprendo a falar ouvindo filme, eu não aprendo a falar treinando em voz alta. Não. Eu aprendo a falar falando. E sem isso, a construção não se dá verdadeiramente. Eu acho isso, assim, baseada na minha experiência desses 21 anos, eu acho uma verdade inquestionável. Então, permitam-se errar, acertar, levem com leveza todos os erros, não se cobrem muito. Para quem tem chicotinho aí em casa, joga no lixo, porque ele não ajuda na nossa vida, ele é um inimigo. E sintam-se à vontade. Lembrem-se que o investimento de vocês, de tempo, de dinheiro, de tudo, requer essa postura e que a gente está aqui para ouvi-los, né? Se a gente já soubesse, não estaria aqui, né? Já estava livre para assistir a novela das 7, para tomar uma caipirinha, mas a gente está aqui para construir conhecimento. Permitam-se, essa é a mensagem. And then, going on. Let's get started. Deixa eu ver se eu consigo mostrar todo. Let's get started, shall we? Essa é a class number 1. Olha como a gente abrevia number em inglês, que interessante. É o jogo da velha. Our class number 1 vai cobrir 3 partes. Nice to meet you, part 1. My name and my email address, part 2. E aí, para isso, a gente vai precisar repassar the alphabet. And part 3, my age and phone number. E para isso, a gente vai repassar the numbers in English. E aqui é um conhecimento. Aqui a gente vai a fundo e a gente vai sempre com o foco. Às vezes tem gente pensando, isso eu já aprendi, vou pular essa aula. Não, fique. Não pule, não dê pausa, não fuja. Porque o nosso foco vai para pronúncia. A pronúncia limpa. Para quem já sabe, great, revise pronúncia. Veja se a sua pronúncia está realmente redondinha ou se ela tem interferência ainda na nossa língua materna, que é algo comum. A nossa língua materna naturalmente interfere. Qualquer falante de qualquer língua do mundo que aprenda qualquer outra língua no mundo vai ter a língua materna interferindo até que essa pessoa consiga ter uma percepção acurada, precisa de todos os sons da língua, né, de objetivo, a língua que ela está aprendendo. E essa é a nossa visão. Então, fique.
Não vá. Let's get started. So part 1. My name's Bond. James Bond. So this guy, the famous guy, you probably know, yeah, que muita gente deve conhecer aqui esse ícone. Yeah. Quem mais para dar um exemplo para gente? My name's Bond. James Bond. Yeah. Então, essa apresentação dispensa legendas, mas vamos a ela, porque é muito importante. My name's Bond, James Bond. Yeah. My name is... Acredito que é do conhecimento de muita gente, é uma das formas, this is a way to introduce yourself, é uma das formas de a gente se apresentar. A língua inglesa, assim como outras línguas também, como a espanhola e como outras línguas, tem muitos falsos amigos. Falsos amigos são os falsos cognatos, aquelas palavras que parecem uma coisa, mas são outra. Então, não é que a gente está se introduzindo, a gente está se apresentando. Yeah. Nesse contexto, introduce yourself é o se apresentar. Yeah. Este é uma forma. Aí no my name is, vocês vão perceber que é tudo ligadinho, que ele fala bem rápido. My name is. Ele não fala my name is. My name is. Vamos ouvir ele de novo. My name's Bond. James Bond. You see? My name's Bond. James Bond. My name is. As palavras se juntam. Assim como acontece também na língua portuguesa. E assim como acontece em várias línguas, porque é natural do falante nativo falar bem rápido, falante fluente, né, no geral. Falar conectando as palavras. Primeira coisa aqui, ou primeiras coisas que a gente vai perceber. Aqui no my, esse Y tem um som de I, my. Yeah. No name, a gente vai perceber que essa letra E, assim como todas as palavras em inglês que terminam com a letra E, não tem som. So, my name, não é name. O português é uma língua bastante gráfica de consoante, vogal, e nós pronunciamos quase que tudo que está grafado ali. Em inglês, não. Vocês vão perceber que inglês é uma língua em que os sons, não existe exatamente uma equivalência gráfica do que se escreve e fonética do que se pronuncia, do que se ouve, né? É diferente. Por isso, a gente tem que conhecer os sons e conhecer as palavras. Às vezes, em inglês tem algumas peculiaridades fonéticas bastante interessantes que a gente vai conhecer ao longo do nosso estudo. Então, essa letra E final não tem som. Então, vai ficar name. Esse A tem um som A. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer essa letrinha e vai ver esse som A. My name. E o último detalhe interessante. A letra I em inglês, ela tem o som do E circunflexo, aquele E com um chapéuzinho popularmente chamado na língua portuguesa. Ele não tem som de I, ele tem som de E fechado. Então não é o is, é o S. My name is James Bond. Percebam esses detalhes agora na fala dele. My name's Bond. James Bond. Again. My name's Bond. James Bond. My name's. Yeah. Como se fosse um plural, parece que nomes, né? My name's. Yeah. Não my name is. Yeah. Esses são os primeiros detalhes. Então vai ficar aqui, vocês podem treinar com o microfone fechado, inclusive, podem ir repetindo junto comigo. Se quiserem comentar alguma coisa, podem ficar à vontade para comentar no chat, que aí o Zoom vai mostrar aqui para mim. Yeah? Dúvidas também, podem registrar lá. Aí outras dúvidas eu vou esclarecer pelo Telegram, eu vou fazer contato com vocês. Podem registrar por aqui, inclusive no momento, às vezes, não posso esquecer, se eu deixar eu vou esquecer. Pode registrar por aqui e aí eu vou salvar essas dúvidas para poder esclarecer para vocês, ok? So, my name's Bond, James Bond, and then... Hi, I'm Brie Larson and... Yeah. Outra forma, a gente vai treinar um pouquinho mais lá na frente. Uma outra forma de eu me apresentar. Hi, I'm Brie Larson and... Quem conhece a Brie Larson? Yeah. Captain Marvel. Yeah. She says... Hi, I'm Brie Larson and... Aí já não tem my name. Aí ela só fala simplesmente Hi, I'm Brie Larson. O nome dela é Brienne, é um pouquinho mais longo, e esse é o apelido dela. Como se ela
por exemplo, se ela se chamasse Julia, I'm Ju Larson, yeah? I'm Brie Larson, yeah? Que por acaso também é o nome de um queijo francês, e é Brie, yeah? Então vejam que esse R, ele é um R vibrante. Eu não falo Brie seco como no português, na língua portuguesa. E também não falo, eu falo um R um pouco mais similar ao R que se pronuncia para quem aqui conhece a pronúncia do interior de São Paulo, muitas partes. Assim é o som do R, Brie, é o R, que é um R vibrante. I'm Brie Larson. Yeah. Esse é o R da língua norte-americana, sobretudo norte-americana. Nos Estados Unidos, em geral, essa é a pronúncia. O R é pronunciado. Vai haver algumas variações, e eu acho interessante comentar desde agora que aqui eu vou comentar variedades que eu já conheço, mas se a gente pensar em língua, algo importante da gente pensar agora. Quando a gente aprende, suponhamos que nós somos todos estrangeiros aqui no grupo, nós não falamos português e pretendemos falar português, pretendemos aprender. Aí a gente tem que escolher primeiro qual? Português do Brasil, de Portugal, de Moçambique, de Angola, do Timor-Leste. Ok, português do Brasil. Eu quero conhecer o Rio de Janeiro. Ok. Aí eu vou aprender o português do Brasil. A gente fala todo mundo igual no Brasil inteiro? Não. A gente tem o português diferenciado entre, digamos, no Sudeste. O português do Rio é muito diferente de Minas, que é muito diferente de São Paulo, que é muito diferente do Sul, lá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que é muito diferente do de Goiás, lá no Centro-Oeste, que é muito diferente do Nordeste, e cada parte, a Bahia não fala igual ao Maranhão, que não fala igual ao Piauí, que não fala igual ao Ceará, que não fala igual ao Recife, que também não fala igual ao Amazonas. Então, a gente tem aí um fator que é muito importante que a gente tenha consciência na hora de estudar uma língua. A gente não está aprendendo todas as variedades, a gente está aprendendo a variedade padrão, que é a variedade mais comercial. Né? Aqui, eu trabalho bastante com a norte-americana, que foi a que eu aprendi sobretudo, mas eu conheço a britânica também e vou comentar em alguns momentos com vocês. Mas essa atriz, por exemplo, ela tem uma pronúncia mais norte-americana. Olha lá como é que ela pronuncia o R. Hi, I'm Brie Larson, and Larson. É bem pronunciado. Aí vocês podem me perguntar, mas qual que é a diferença para o inglês de outras partes? Nas outras partes, o inglês norte-americano, e por norte-americano eu digo Estados Unidos e Canadá. Ele tende a pronunciar, tem uma pronúncia acentuada do R. Já o inglês britânico, que se fala lá no Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, e cada um com suas peculiaridades da Escócia, e o inglês da Oceania, né, do continente australiano, que deriva muito do inglês britânico, tem muitas similaridades, ele suprime esse R aqui no meio. Então, se ela estivesse falando, se ela fosse britânica, provavelmente o que sairia seria Hi, I'm Brie Lawson. Not Larson, mas Lawson. Ela está suprimindo o som do R. Basicamente, essa é a primeira diferença que dá para a gente fazer um spot aqui, que vai variar. Então, para quem a gente vai ter um momento do curso dedicado a isso, a peculiaridades e diferenças entre as principais e pronúncias mais comuns, né, os lugares mais comuns que a gente visita, mas no geral, essa é a diferença agora. I'm Brie Larson. E aí ela usou I'm. Yeah, nós não vamos entrar no mérito do verbo to be hoje, vamos em breve. Mas nada mais é que o verbo to be. I'm Brie Larson. Eu sou Brie Larson. Yeah. Percebam que eu não usei nada para o A. Eu normalmente falo hi, eu sou a Karen. Eu sou a Karen. Em inglês, esse artigo, esse a Karen, o Paulo, o Júlio, ele não existe na língua inglesa. Eu não vou usar nada. Eu só vou falar eu sou ou my name is. Para my name is ele não faria falta em português tampouco. Mas aqui ele faria. Nós não usamos artigo antes de nenhum nome próprio na língua inglesa. Nem cidade, nem estado, nem nomes de pessoas, com raríssimas exceções em relação a países, né, que a gente vai ver mais para frente. Então, essa é a segunda forma de se apresentar. Hi, I'm Karen. I'm Brie Larson. Ok?
Mais uma. Nice to meet you. Nice to meet you too. This is very important. Yeah, eu já sei o seu nome, você sabe o meu. A língua inglesa tem uma característica muito marcante de ser uma língua de gentilezas. Ela é uma língua de bastante, de muito please, muito thank you e de muita gentileza. Aqui no Brasil, em geral, nós também somos bastante gentis, então nós compartilhamos esse tipo de traço cultural. E isso é algo que a gente precisa saber falar. Nice to meet you. Vamos ver quais são os sons aqui. Eu vou desafiar vocês a perceberem dessa frasezinha aqui. Quais são os sons que não foram emitidos? Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, nice to meet you. E ela respondeu, nice to meet you too. Perceberam que esse T final aqui foi suprimido, não saiu? Yeah. E aqui, mais uma vez, a letra E também não saiu. Nice. Ela não falou nice. Nice. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Então, vejam que a gente vai aprendendo algo que é bem válido na hora da gente acelerar o aprendizado, é aprender contextos, né? Não palavras soltas, mas contextos. Quando a gente linka tudo isso, ele fica fluido, rápido, e as letras são suprimidas normalmente. Aí tem alguém que vai pensar, ai meu Deus do céu, por que inglês é assim, né? Português também, né? Porque vai dando oh my God, não, relax. Português também é, provo para vocês com uma iguaria que nós apreciamos muito aqui no Brasil, que é queijo. Quem gosta de queijo? Eu gosto. Yeah, eu também, mãozinhas de alto. Mas eu não falo queijo, eu falo queijo. Se vocês forem ao dicionário, um dicionário de língua em portuguesa mesmo, vocês vão receber no material links e sugestões de pesquisa, mas vejam bem, quando a gente pesquisa a palavra queijo no dicionário de língua portuguesa, ele vai sugerir a pronúncia, vamos ver se ele mostra aqui para mim. Não, ele só mostra como a separação silábica. Pronúncia de queijo. Queijo brie. Uau. Não, queijo brie não. Vamos para um queijo. Vejam bem. Queijo. Ou eu até diria queijo. Eu não falo esse i. Eu falo queijo. Então, viram como o português também tem isso? Português também é uma língua de supressão, assim como todas elas. Todas as línguas têm suas supressões. É que a gente tem que ter aquela resiliência de ir conhecendo aos poucos e ir se familiarizando. O grande segredo para a gente se familiarizar rapidamente é a repetição. É mais ou menos como um exemplo que eu sempre uso com os alunos correntes, já que alguns possivelmente já ouviram. É a questão do atleta olímpico. A minha diferença correndo para o Usain Bolt, my God, toda, né? Absurda. Mas é porque provavelmente eu corro uma vez a cada 6 meses e ele corre 8 a 9 horas por dia. Então, a repetição daquela atividade vai te trazendo maestria, vai te trazendo domínio, e é um domínio natural e orgânico. Então, é a repetição, mas não a repetição de ver todo dia aquele slide do inglês até a gente ficar meio assim, com um odinho, sabe? Ai, não aguento mais aquele negócio, não aguento mais ouvir a voz da professora. Não, não. A gente vai beber de fontes diferentes. A gente vai estudar os slides, a gente vai fazer os exercícios, a gente vai ouvir o podcast quantas vezes forem possíveis, a gente vai ouvir uma música. Hoje a tecnologia tem tanta coisa boa para ofertar para a gente, é tão mais simples aprender um idioma hoje em dia. Eu sou da década de 90, eu precisava de um toca-fita, eu precisava que a fita não enroscasse. Depois veio o CD,
que tocava no computador, e o computador era aquele desktop que era impensável, às vezes demorava para ligar, aquela coisa, aquela experiência muito peculiar de quem é da época de 90 que vai me entender, né? E até 90, né? Ou antes. E no final das contas, hoje a gente tem no nosso telefone, vocês vão ver como é simples estudar com o nosso telefone, ele é um computador propriamente dito que nos traz tantos recursos. Então, a tecnologia se alia aos nossos estudos e acelera o processo de fato. Ela só não acelera se ela não é usada. Se eu guardo tudo e deixo para segunda-feira que vem retomar o meu contato. Aí o processo é mais longo, aí é natural. Mas para quem consegue trazer o inglês para o dia a dia, que é uma dica que a gente vai falar em outros momentos, em muitos, trazer para o dia a dia, ouvir alguma coisa, ver, às vezes assim, ver o nome daquela bolacha, aquele salgadinho que eu gosto do mercado, que está em inglês, porque a gente tem inglês em tantas oportunidades, né, da nossa vida. That's it. So, let's learn the alphabet. Vamos aprender o som dessas letrinhas, yeah? Listen and check. Look. A, B, C, A, Again. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, It's inverted. X, Y, Z. It's inverted here. É só para ver quem está prestando atenção, yeah? Pequenos detalhes para ver quem está prestando atenção, yeah? So, ele fica bonitinho assim, algumas pessoas certamente já aprenderam com crianças, filhos ao redor, né, por aquela musiquinha A, B, C, D, E, F, G, e assim vai. Mas eu gosto de separar de uma forma diferente. A musiquinha funciona para quem quer sugestões. A gente tem Little Baby Bum, tem Super Simple Songs, tem os canais infantis muito legais e as músicas infantis são excelentes para a gente aprender. Mas aqui eu resolvi separar de um jeito que eu acho bastante funcional, que é por famílias. Temos aqui 4 famílias nesse meio, então a gente vai dar uma bagunçada nelas agora para a gente poder estabelecer padrões. A primeira família é a família. Vamos ver quem adivinha. Por que será essa família aqui que do B vai para o C, que vai para o D, que vai para o G, que já vai lá para o final? Quem observou esse finalzinho aqui, descobriu. A gente tem algumas consoantes que tem esse final I. E toda vez que vocês virem, essa é a primeira vez, né, que a gente está usando, primeira de muitas, quando essa grafia entre barras é a grafia da forma que se fala em língua portuguesa. Nós não usaremos símbolos fonéticos aqui no curso, por uma questão de simplicidade, para que a gente possa tornar a informação o mais simples possível. Até porque os símbolos fonéticos precisam de uma aula à parte, né? De um curso, eu diria, à parte, para serem conhecidos. Então, aqui, toda vez que vocês virem essas barrinhas, é como leiam literalmente, leiam isso aqui do jeitinho que está grafado, porque isso aqui está adaptado para a nossa língua portuguesa, para os sons da língua portuguesa. Então, aqui a gente tem a primeira família, que é a família do B, C, D, G, o G tem essa prolongação, G, as in Giovanna, yeah. P, T, V, and Z. Assim se pronunciam essas consoantes. Aí tem uma variação aqui que a gente menciona, que é o som do Z no inglês do Reino Unido. Toda vez que a gente colocar US, é o inglês norte-americano,
E UK é o inglês britânico, falando de localização continental, né? Norte-americano, lá na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, e UK, o Reino Unido em geral. Então, lá no Reino Unido, em inglês britânico, eles vão falar Z. Vai mudar um pouquinho, vai mudar só o Z. As demais letras não há nenhuma alteração. O alfabeto é o mesmo em todo lugar, ok? Então, tem esse som I no final delas. Essa é a primeira família for consonant sounds, os sons das consoantes. Temos uma segunda família que é totalmente diferente e que tem esse som em comum, o E no começo. F, L, M, N, S e X. O som é bem parecido em todas essas consoantes. Percebam que algo assim de extrema importância que a gente vai perceber na língua inglesa. As consoantes têm som isolado, elas têm som próprio. Assim em português também, mas em português a nossa língua é muito de consoante e vogal. Nós sempre temos ali uma vogal apoiando a consoante, com raras exceções. E para o falante brasileiro de língua portuguesa, por exemplo, as palavras advogado, pneu, pneumonia, que são palavras que têm uma consoante surda, né, uma consoante sem vogal, acabam recebendo o som. É muito comum a gente ouvir, eu falei com o meu advogado, tive que trocar o meu pneu, porque furou, aquela pessoa teve pneumonia. A gente enfia uma vogal que não existe ali, porque a nossa língua é muito gráfica, de consoante e vogal juntas. Inglês é o contrário. Inglês é uma língua germânica na sua raiz, né, na sua origem. Então, inglês é uma língua germânica, né, de origem germânica, com contribuições do latim, né, que é a língua mãe da língua portuguesa e do espanhol e do francês e do italiano. O italiano era o latim, né, no passado. E com contribuições do francês também. Então, o inglês tem essa mescla, né, de línguas germânicas, nórdicas, lá com o latim e o francês, né? Historicamente, nas invasões ao Império Britânico, né? Historicamente. Então, para eles, o som da consoante sozinho e curto é muito comum. Então, eu não vou falar F, eu vou falar F, L, e o L sempre mexendo a língua. A letra L e o som dela na língua inglesa, na minha opinião e experiência de trabalho, é o som que mais dá trabalho para a gente acertar. Eu vejo profissionais que trabalham com a língua e que muitas vezes se pegam falando, por exemplo, old. Mas não é old, é old. A língua mexe quando o L é pronunciado. O único lugar dentro do meu conhecimento pequeno, trabalho com inglês e espanhol e estudei um tempo de italiano, para por aí meu conhecimento. Eu sei um pouquinho de francês por escutar e um pouquinho de alemão por escutar, mas eu não conheço nenhuma língua como a língua portuguesa que transforme o L em U, como em Brasil, Portugal, mal. Não conheço. Então, esse U da língua portuguesa vai interferir por um certo tempo no nosso aprendizado de inglês, naturalmente, porque faz parte. Esse é o detalhe. Então, percebam, comecem já, para quem já percebe do começo, fica lindo, rapidinho o inglês. Mas para quem não percebe ou não tem essa dica, demora mais tempo para produzir um L. E é meio que contraproducente no começo, assim, a gente tem que lutar um pouco para a língua mexer, porque ela fica naquela posição de U natural da nossa língua portuguesa. Então, o L vai mexer. L, M. E o M, dica de ouro. M, fecha a boca. N, abre. Em português, a gente tem aquela regrinha lá da cartilha suave, para quem sabe do que eu estou falando, né? Lá das nossas aulas de criança, que o pombo e a gente tem o mesmo som, mas o M só dá a mão para o P e para o B. Só que eu não falo pombo. Essa praça está cheia de pombos. Não, isso não é português. A gente fala pombo, fala gente. A boca fica aberta, porque o som do M e do N
quando está no meio, né, de uma palavra, é igual. Em inglês, não. O M fecha a boca. A gente fecha para falar como em Marcelo, Maria, Amanda. A gente fecha para falar o M. E esse é o M do inglês o tempo todo. O tempo todo. Então, quando a gente for falar do nosso e-mail, lembrem-se dessa dica. Ela será uma dica valiosa para eu falar English e não Brazil English. Vocês vão perceber já no minutinho. So, M, N, aí fica aberta mesmo. S, X. Yeah. Essa é a segunda família de consoantes. Vamos agora conhecer a terceira. Yeah. The third one, que é um parzinho só. Quem aí já contratou para animar a sua festa um DJ? Esse é o som da letra J. Yeah. DJ, a gente até lembra, é o D e o J, realmente. Yeah. DJ. Yeah. É o som da letra J. E o som do K, para quem, assim, para a gente estabelecer conexões rápidas, para quem gosta de maquiagem, temos uma marca famosa no Brasil, que é a Mary Kay. Yeah. Então, para ajudar a lembrar, porque daqui a pouco já dá confusão. Todo mundo, o Kay tem cara de Ki no começo. A gente mistura o Kay com aquele Ki e fica assim meio misturado e faz um sentido danado até que a gente vê que não se comunicou. Porque a letra Ki não existe em inglês. Key is the key to the door. É a chave, mais nada além dela. So, J and K é um parzinho de vasos aí que estão juntinhos lá no alfabeto por coincidência. E a última família é a família dos excluídos, que realmente não tem, tá todo mundo aqui, cada um por si. Yeah? So, a gente tem aí a letra H, que muitos já devem ter ouvido, que ela tem um som idêntico à letra, ao número 8, 8. É quase idêntico. O 8 é um som do T. Essa é um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais longo, eu até diria. Age. Yeah. Age é o som do H. Depois, Q é o som do Q. Vejam que Q aqui não tem Q. Yeah? Tem K e tem Q. Yeah? Q. Tem o R. Yeah? R produzindo aquele R mais vibrante, o que eu havia comentado. Para quem é britânico, como é que vai sair esse R? O. É só tirar o R. E depois o W. Se vocês repararem, a letra, a gente vai ver em um minuto, né? As vowels, né, que estão faltando aqui. A gente vai ver a letra U, que é a letra U. Se a gente colocar U and U, fica W, que é esse double nada mais é do que duplo. W, são dois U's junto. Esse é o nome da letra, que a gente adaptou para W em português, que nada mais é do que W adaptado, aportuguesado, né? Porque nós não tínhamos essa letra, nós importamos o nome dela, né? De uma certa forma. Então, o W, na verdade, é um double U. Yeah? E essa última letrinha, né? Para os mineirinhos de plantão que estiverem nos assistindo, é só lembrar de Minas, porque a gente não tem conexão com a língua portuguesa, o nome é completamente diferente. E é literalmente assim, why? Yeah. Então é só minha dica, lembrem-se de Minas, lembrem-se de um pão de queijo, yeah? E não vai esquecer do why. Yeah? That's it. Então, fechamos aqui essas famílias de consoantes. E agora a gente vai para essa família que é a mais desafiadora, na minha opinião. E eu já explico o porquê. The vowels, just 5. Yeah. Só tem 5 letrinhas aqui, mas olha que belezinha. This is letter A. This is letter E. This is letter I. Ou seja, o A tem som de E, o E tem som de I e o I tem som de A. Então, para quem tem um nome com essas 3 vogais, o desafio já começa na primeira aula. Yeah. Então, por exemplo, para quem, por exemplo, chama Tatiane, vamos mudar um pouquinho, Mariane,
as 3 vogaizinhas juntas. Então, A sempre vai ter um som E. E sempre um som I. Então, o E da língua inglesa tem o som do I da língua portuguesa. Olha lá. E o I, a letra I, tem um som I. Sempre? No. Quando eu estou soletrando, sempre. 100% das ocasiões. No meio das palavras, isso pode mudar. Vai depender da combinação. Em português, nunca muda. O A é sempre A, o E é sempre E, o I é sempre I. Às vezes tem um acento que abre o som, que é o E. Às vezes tem como eu não consigo pensar numa palavra melhor agora, chulé, por exemplo. E às vezes tem um som fechado com um acento que fecha, como bênção. Então, a gente vai ter acentuação para abrir ou fechar. Mais nada, mas o A é sempre A, o E é sempre E. Em inglês, não. Se a gente já se acostuma com isso desde a primeira aula, fica suave. Acreditem, dá para ser suave. Mas na primeira aula é aquela coisa, very nice. É aquele pequeno desafio. Depois a letra O, que tem som O. A letra O sempre vai ter som O, mais fechado. E o you, que tem o mesmo som do pronome você. You, I love you, por exemplo. Muitas vezes até em mensagens de texto, em linguagem de internet, o you, que é o pronome, é escrito só com a letra U por conta do som. Assim como o nosso você sai como VC, porque o som, essa abreviatura já remete ao você, o você deles também é abreviado só pela letrinha U, you. Ok? Para quem conhece aquela banda U2, você também. U2. Yeah. Curiosidades. É para quem já conhecia, para quem não conhecia. Então, a gente tem aqui um resumão. My first name is Karen. It's spelled K-A-R-E-N. Yeah. It's spelled, se soletra. Yeah. My last name is Santana. Santana. A gente vai perceber que esses sons que são anasalados e a gente produz pelo nariz, o do Santana, coração, eles não anasalam. Os estrangeiros, no geral, não anasalam som, não produzem som pelo nariz. Para a gente perceber, é só colocar a mão no nariz e pronunciar Santana. O A sai pelo nariz. Esse som eles não produzem, eles vão falar Santana. Sai só por aqui, sai por aqui, não envolve o nariz. It's spelled S-A-N-T-A-N-A. Então, é assim que eu soletro. E aí, para que soletrar, né? Por que a gente usa o soletrar? Aqui no Brasil, nós temos nomes muito próprios, né, da nossa cultura. Karen, Suelen, Juliana, Amanda, Tatiana, que são muito próprios, né, da nossa língua ou são grafados de uma forma muito própria. Quando a gente vai para o exterior ou interage com pessoas do exterior, a gente vai ver que os nomes não são assim. A gente vai se deparar com nomes completamente inesperados. Então, o soletrar ajuda a pessoa estrangeira a entender como escrever, porque a nossa percepção de sons, a experiência é a mesma para qualquer falante. Às vezes a gente vai falar assim, ai meu, mas Karen é tão fácil. Meu nome, na verdade, não é brasileiro, né? Mas é tão fácil. Mas talvez para uma pessoa que venha de um país árabe, não é tão fácil assim. Não faz parte da cultura dele. Então, soletrar certamente vai ajudar. E aqui para o email address, very important. Essa é uma informação que a gente precisa aqui no curso também. My email address is Santana underline ou underscore Karen. E olha lá como a gente fala arroba. @ks e o pontinho é o .com. Close your mouth. .com.br. Yeah. So, aqui, provavelmente, se eu estivesse num hotel ou dando uma informação para um estrangeiro, seria prudente. SANTANA underscore underline KAREN.
at ks.com.br. Yeah. Então, esses são os elementos que compõem aí um endereço de e-mail. E, detalhe importante aqui, estamos falando de first name. Olha lá como a letra I soa. My first name é um yeah? Que parece com girl, a boy or girl. Vejam que o I e o R tem esse detalhe. First, girl. Yeah, my first name is Karen. My last, aí o A tem o som de E. My last name is Santana. Yeah. É o primeiro nome e o nome e o sobrenome, né? A gente usa um só em português, uma palavra só, eles normalmente usam duas. And my email. Email, yeah. Não é e-mail. E-mail é a forma brasileira, aportuguesada de falar a palavra. My email address. Se a gente for falar português, é o correio eletrônico, na verdade, né? A gente usa muito inglês, é uma palavra do inglês que se cristalizou na língua portuguesa. My email, yeah, porque vai ser um email address is. E aí, cada um vai ter o seu. Então, fica o convite para todo mundo para se apresentar lá no curso usando esse slide 16. My first name is, my last name is, my email address is, soletrando cada um deles, para a gente poder começar a interagir propriamente. Ai, mas eu tô com vergonha. Não se envergonhem, não se intimidem, não se envergonhem, não se intimidem. Treinem, é um treino precioso. E quando chegar o momento na vida real que a gente precisar fazer isso, a gente vai conseguir, ok? And then we have let's practice. Tá aqui a pergunta para vocês. What's your first name? How do you spell that? What's your last name? How do you spell that? And what's your email address? Ok? Quem quiser pode só soletrar, inclusive, desafiar a gente. Cool, very nice. And then let's go for part 3. 1. Just a second, my dears. Again, now with the numbers. Esses numbers têm muita pressa. Oh my God. For the numbers. 0. 1. 2. Oh my God, sorry. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Então aqui a gente tem os primeiros 10 números da língua. Detalhes de pronúncia, apenas porque isso aqui é lugar comum para muita gente. Então, vamos ver se todo mundo já tinha essa percepção tão detalhadinha da pronúncia desses números. 0, não está aqui escrito, mas ele é muito mais comumente dito como O, que é uma analogia à letra O, porque ele tem o formato da letra O. O é mais comum, especialmente para números de quarto de hotel, para número de endereço, telefone, é muito comum usar O, número de documento. Então, ele tem esse nome análogo à letra O, O. E depois, vejam como, olha aqui, o E final do 1, do 5, do 9 vai sumir. Então, a gente vai falar one. Não tem som on. 1, 2. Aí chega esse aqui com esse THzinho, que é o som mais peculiar que nós não temos na língua portuguesa. E que é um som muito comum e presente na língua inglesa, que é o som, basicamente, para produzir, a língua, a ponta da língua encosta no dente. Então, a gente vai falar 3. Dá para ver a língua, inclusive. 3. E não é feio ver a língua. Observem nas séries, dá para ver a língua deles mesmo. É parte da produção do som. Então, se eu não falo 3, falo tree, eu estou falando da árvore. Eu não estou falando do número. Em inglês tem minimal pairs, palavrinhas que são muito similares
e completamente diferentes ao mesmo tempo. O som é igual, a palavrinha é muito diferente. Então, o verbo falar no passado, falei, e o sentimento triste tem o mesmo som. I said, she said, por exemplo, né? Mais um exemplo desses minimal pairs. Então, em inglês, o contexto vai ser, o contexto vai ditar sempre o que a gente está dizendo, mas neste caso, esse TH, a língua, todo mundo convidado para treinar, a língua tem que encostar no dente. 3. A gente fala e ri no começo porque a gente fala, meu Deus, parece que eu tô cuspindo, né? Mas é normal, isso é parte da experiência, com o tempo fica natural. Para quem fala, por exemplo, espanhol da Espanha, o CC da Espanha é exatamente isso, Madrid, na ciudad. É exatamente o mesmo som. Então, assim, não é tão incomum, mas não existe na língua portuguesa. Tem uma brincadeira para soltar um pouquinho. Dá para brincar sopinha de maçã. Não sei se alguém já viu, assim, às vezes a gente ouve as pessoas falarem dessa forma. Sopinha de maçã. É isso, perfeito. Sopinha de maçã faz bem para falar inglês. Yeah. Tem, vale a pena. Sopinha de maçã. Com o dente, com a língua lá no dente. Não é sopinha de maçã, essa não ajuda em nada. Essa não ajuda. Tem que ser a sopinha de maçã. Yeah. Essa é ótima para falar inglês. Yeah. And then, for, simples assim. Se for britânico, a gente vai suprimir o R, for. As outras não muda nada, só essa for. 5. Yeah, não é 5. 5. Yeah. E aqui, um muito interessante, porque a gente fala right 6. Só que, como eu havia mencionado lá nos primeiros slides, a letra I em inglês tem um som de E circunflexo, do E fechado. Então, na verdade, o nome certo desse número é 6, como se fosse um S-E-K-S. 6. Este é o número 6. Porque o seeks é uma forma do verbo buscar. Seek for job é o procurar emprego, que é o seek com 2 Es. O som do I tem 2 Es, como feet, como teeth, como muitas outras palavrinhas. Então, ele é o número 6. Yeah. E depois vem o 7. Percebam que o 7 tem um som an. Yeah? Tem um som mais aberto. Yeah? Depois, toda vez que vocês verem esse GH aqui em inglês, ele não vai ter som no meio de uma palavra, né? Não vai ter som de nada. Aqui eu vou pronunciar 8. 8. Yeah. 8. E aqui, olha, lá como 5, I, sem E, mesma coisa. 9, I, sem pronunciar o E. 9, muitas vezes eu ouço as pessoas lá 9, my son is 9. Porque essa interferência do português, né? De automaticamente pronunciar a vogal, que não é necessário. E o 10. Yeah. Vamos para mais alguns números agora. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yeah. So, aqui, primeiro de uma forma mais resumida, a gente já está chegando aqui no finzinho, né, da nossa apresentação. A gente tem os primeiros números e a gente tem 11, que é muito parecido com o 7, só que esse E inicial tem um som I, 11. Depois a gente tem o 12,
que é diferente, né? Bastante diferente da língua portuguesa, como a maioria aqui, na verdade. E aí a gente tem os números da família do teen, que é a adolescência, né? Do adolescente. E olha lá o TH aqui. 13, 14, 15. Mas não era 5? Yeah. O 5 tem o som I, mas aqui já é um E. 15. Yeah, não é fifth. 15. Yeah. 16. 17. Vejam que é o número e o teen, né? 5, 6, com essa pequena mudança aqui, né? Essa pequena mudança gráfica. Porque ficaria inviável ver aqui, né? Por questões fonéticas mesmo, acontecem essas pequenas mudanças em algumas palavras. 18, 19 and 20. 20 no inglês norte-americano, que pronuncia em que o T perde força, então vai ser 20, depois vai ser 30, 40, 50, 60, vai ser fraco. Já no inglês britânico, ele vai ser forte, 20, 30, 40, 50, 60. Ele é mais forte e marcado no inglês britânico, mais fraco e quase que suprimido em muitos desses, né? A gente vai treiná-los porque eles têm aqui uma peculiaridade, né? Esses números redondos em relação a essa família teen. E aí os números depois, a partir do 21 até o 99, eles vão ter essa construção. 21, 22, 23. Olha aqui o Wally de novo, 24, yeah? 25, 26, 27, 28, 29, yeah, and 30. E aqui a gente tem as dezenas, yeah, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. 100 é a palavra cento em inglês. Então a gente vai usar 100, 200, 300, 400, 900. Mais ou menos como português. Aí, qual é a armadilha aqui nesses números? Eles não são difíceis, mas tem esse detalhezinho aqui para a gente observar com muita atenção, que é o 12, que confunde muito com o 20. O 14, todos esses números teen. 13, 14, 15. Observem que o teen é a parte que a gente vai pôr a tonicidade, vai ser a sílaba tônica. 16, 17, 18 and 19. Mas se eu não colocar a sílaba tônica, falar 13, aí vai soar igual ao outro, 13. Yeah. Então, sorry. Ele faz o que ele quer. A gente negocia. Yeah. So, dicas úteis aqui. Observe, watch out, atenção, muito cuidado. Se eu falo 13, vai soar este aqui. Se eu falo 14, vai soar parecido. É muito similar a esse. Então, 30, olha lá a sílaba tônica no início. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok? E aí, pra gente fechar... I'm 15. I'm 16. I'm 17. I'm 18. I'm 19. Yeah, they are very young. Look. I'm 15. I'm 16. I'm 17. I'm 18. I'm 19. Yeah, a carinha dela foi mudando, yeah? So, vejam como elas falam. Do que será que elas estão falando aqui? 15, 16, 17. Por essas carinhas de bebês, a idade delas, yeah? Então, a gente tem aqui, esse aqui, deixa eu pular esse, porque esse daqui, yeah. So, olha lá, já estou revelando, né? I'm 43 years old. Years old é opcional. Só não falem years. Quando a gente usa a palavra years sozinha, a gente está falando a duração de uma coisa. Então, por exemplo, a minha faculdade foi 4 anos. 4 years. Duração. Ou eu falo I'm 43, ou eu falo as duas palavras. I'm 43 years old. Lembrando que old, a minha língua mexe, não é old. Old. Yeah. Eu vou mexer a língua. My business phone number
is 5519. Que é isso? 55 é o código internacional do Brasil. The International Area Code. Area Code nós chamamos. E aqui, the Area Code for... Eu estou aqui na região de Indaiatuba, interior de São Paulo, próximo a Campinas. 19, yeah. 98353-7820. This is my business phone number. E vejam a palavra business. Não é business, como é muito comum ouvirmos as pessoas pronunciarem. Muito menos business. Não tem som de U e nem tem som de IU. E é comum a gente ouvir essas pronúncias. Tem gente que pode rir, porque a gente vai ver... Ai, realmente, a minha amiga falava assim, aquele moço falava... Business é o mais comum ouvir, para quem ainda não está muito familiarizado, mas aqui é um som de I, business. Yeah. My business phone number, que é o meu número de trabalho, de negócios, yeah. And my private. Yeah. Private é uma palavra que meio que se cristalizou também em língua portuguesa, né? Lembrando que o E não é pronunciado, private. Yeah. My private phone number is 5519-98765-4321. Go! Parece uma contagem regressiva, né? Yeah. That's it. É um número imaginário aqui. Então, a gente tem aqui esses contextos de apresentação, minha idade, para quem quiser falar, yeah. My business phone number, my private phone number, my email address. Já dá para a gente começar a brincar em língua inglesa, com certeza. Yeah. Já começa a fazer negócios a partir daí. Yeah. So here, let's practice. Fica o convite para todo mundo treinar. Lá no grupo pode mandar um áudio. My name is, it's spelled. My last name is, it's spelled. My email address, I am years old. My phone number, pode dar o phone number até da vizinha para recado, se quiser. Excellent. Yeah. E para a gente fechar a nossa noite, yeah, fica aqui acho que é o ponto alto que todo professor se realiza, que é o nosso homework. Tarefa, porque a tarefa constrói conhecimento, na verdade. Essa tarefa, ela é tão pequenininha que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. Ai, mas tinha que ter mais, muito pouco. Ok, don't worry. Aos pouquinhos ela vai aumentar. Yeah. Então, a gente tem aqui uma atividade, filling the gaps, yeah, with the correct words, com os campos para vocês preencherem, baseadas no que a gente, né, baseadas no que a gente viu ao longo dos nossos slides, yeah. E aí tem o segundo exercício, Activity 2, yeah. Aqui a gente tem um áudio para ouvir dessa People in the Box, parece que eles estão dentro da caixinha, mas enfim, estamos trabalhando para tirá-los da caixinha. Yeah. Listen and circle. O que eu entendi nessa conversation? Yeah. Treinando exatamente o que nós tratamos ao longo dessa primeira aula. Yeah. E fica um desafio aqui. Para quem gosta de música, yeah? Challenge, que nada mais é do que desafio em inglês. Listen to the song and write down the phone number they sing. Porque essa é uma música clássica da década de 80, que é um número de telefone. E aí fica o desafio para vocês, para ouvir e anotar esse número de telefone, ok? Não vou dar dicas. Vamos na aula que vem, eu revelo o mistério aqui, ok? And dúvidas? Nós queremos ouvir todos vocês. Então, por favor, escaneiem esse QR Code. E aí vocês já vão ingressar lá no nosso grupo do Telegram, Inglês do Zero. Lá também tem o link para entrar no Instagram, para quem quiser nos seguir no Instagram, para estudar mais inglês, para acompanhar o canal, porque a gente tem produzido cada vez mais conteúdo para fazer parte do dia a dia de vocês. O nosso horário de resposta, aqui está 16, mas é 18. É das 10 às 18, mas vocês podem escrever 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a gente vai atendendo as dúvidas de vocês, para que não... O importante é não se perder, é não esquecer. Não pode esquecer da dúvida, não pode deixar ela passar. E aqui, sugestões, elogios, quero fazer um elogio, quero fazer uma reclamação, quero dar uma sugestão, quero entrar em contato com a escola. Vocês são muito bem-vindos, e aqui está o link do Google Forms,
para vocês clicarem. Yeah. E esses links eu vou mandar também pelo Telegram, para que eles fiquem, né, para que a gente possa clicar, porque aqui na apresentação, eu acredito que o PDF que vocês vão receber, né, que ele tem um formatinho de e-book, vai ter esse clique, né, que remeta vocês à página, mas eu vou fazer esse teste, né, por precaução, mas se não funcionar para mim, aí eu vou disponibilizar a parte também lá no grupo para vocês, ok? É um canal que nós temos no Telegram, então entrou no canal, tem acesso a tudo que foi postado anteriormente, inclusive diferentemente do WhatsApp, né? Que é uma ferramenta muito comum. Dúvidas, quaisquer dúvidas, por favor, estejam em contato conosco, fiquem à vontade, ok? E este é o fim da nossa primeira aula. O formato do material será sempre este e ele será enviado no dia seguinte à aula. O vídeo vai ser disponibilizado no canal do YouTube só para quem está inscrito no curso. Então, tem que estar inscrito no curso, porque aí vocês vão ter o acesso cadastrado lá no canal. Ele não fica aberto. Esta aula inaugural fica, mas as demais não. E aí vocês vão ter agora a semana para confirmar o interesse, né? Para confirmação propriamente dita da vaga. E aí, segunda-feira que vem, já são aulas restritas, né? Para quem tiver essa confirmação. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Thank you very much. It was a pleasure. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo para todo mundo. And espero vê-los semana que vem. See you next week. Ok? Bye-bye, everyone.